E aí, você sabe por que um átomo se liga com outro? Não? Como que não? Bom, vou te explicar. Essa semana, revisão só de ligação química. Ligação de metal com metal, metal com a metal, a metal com a metal. E a gente vai entender o porquê os átomos se ligam. Essa historinha que átomo dá a mãozinha pro outro para ficar estável, um cola, velho. Vamos estudar, hein? Pelo jeito, a aula de hoje é sobre ligação química. Vamos lá! Bom, e aí, você sabe quando que ocorre uma ligação química? Você sabe explicar direito? Ou você acha que um átomo ele gosta muito do outro átomo e por isso que eles dão as mãos, eles são amiguinhos e assim é feita a ligação química? Bom, a ligação química é meio que um ícone, né? Que assim, todo professor de química dá aula sobre esse assunto e às vezes o conceito acaba sendo adquirido de forma errada pelos alunos. Então vamos conversar alguns detalhes e aí nas outras aulas a gente desenvolve um pouco mais a habilidade de formação de fórmulas e as características dos compostos. Mas primeiramente, o que é uma ligação química? Bom, primeiro a gente tem que entender que existe um átomo. Tá? O que seria o átomo? A menor partícula existente no mundo, tal. Existem subpartículas delas, tá? Mas a gente tem o quê? Um núcleo, né? Esse núcleo tem nêutrons e prótons e temos elétrons. Esse modelo já basta pra gente, tá ok? Então a gente tem núcleo e tem elétron, tá? E o núcleo tem carga positiva. Dentre os diversos modelos de átomo, o modelo que a gente vai usar é o modelo chamado Rutherford-Bohr, onde a gente tem um núcleo de carga positiva, que também tem nêutrons, e tem várias camadas de elétrons, tá? E essa camada de elétrons tem uma quantidade de energia. Então, existe uma quantidade de energia, e a energia é diferente entre as camadas. Isso torna esse modelo um pouco diferente dos modelos anteriores. Bom, o que eu preciso saber é que um próton e um elétron apresentam forças atrativas, ou seja, eles se atraem, enquanto que elétron com elétron tem forças repulsivas, eles se repelem, como também próton com próton também se repelem. Aqui eu não vou dar hoje ênfase explicando isso aqui para vocês, mas a gente vai usar somente essas forças atrativas para uma explicação. Então vamos lá. Essa força atrativa, que eu posso também pensar que é uma energia, depende de uma constante, depende da carga 1, carga 2, pode ser carga negativa e carga positiva, e uma distância ao quadrado. Essa distância é bem pequena, tá? Uma distância atômica, tá? Quanto menor a distância, né? A gente tem que fazer uma divisão aqui, quanto menor a distância, maior vai ser a minha força, tá? Mas tem um limite. Por que qual é o limite? O limite é onde que o núcleo fica se encostando próximo do outro núcleo, e aí começa a ação repulsiva, que a gente não vai explicar agora, tá? Então eu posso pensar que um átomo está bem distante um do outro e eles começam a se aproximar. Quando ele começar a se aproximar, o próton desse átomo B começa a perceber os elétrons do átomo A. Os prótons do átomo A começam a perceber os elétrons do átomo B. E aí eles, como o elétron é uma carga, ele não tem cara, não tem RG, não tem gosto, não tem preferência, são cargas, esses átomos começam a perceber essas cargas, tá? Como se você pegasse dois ímãs e um ímã percebesse a ação um pelo outro, tá? E aí esses átomos começam a se aproximar até uma distância favorável. Depois também a gente vai discutir qual é essa distância para cada tipo de ligação química. Uma vez estabelecida essa distância, a gente então tem uma distância ótima. Esse átomo acaba liberando energia para um sistema, porque ele acaba ficando mais estável, tá? E a gente vai entender já por que essa estabilidade. E aí, então a gente já tem uma ligação química. Então toda ligação química tem uma distância de ligação. Bom, quando a gente falou lá do modelo Rutherford, a gente tem Rutherford-Bohr, a gente tem 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. E essas camadas têm níveis máximos de elétrons que podem suportar. Em outras palavras, a gente também tem subcamadas, ou melhor, subníveis de energia, que são lá, o famoso sapo pula dando facadas. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o P 6, o D 10, o F 14. E o que tem de especial? A gente, quando começa a estudar ligação química, a gente entende que existe uma regra, que é chamada regra do dueto.
Na verdade, essa regra do dueto é uma exceção da outra que a gente vai ver já, né? Mas o que seria a regra do dueto? Um átomo fica estável quando ele tem 2 elétrons, tá? Então, o caso acontece com o hélio, o caso acontece com o cátion de lítio, com o ânion do hidrogênio, tá certo? Com o cátion de berílio. Por quê? Na prática, eles têm subnível S completo. Então, existe uma estabilidade de subnível. Quando o subnível fica estável, ou seja, quando ele fica completo, ele torna-se estável. E a famosíssima regra do octeto, que todos os alunos amam ela, ó, tem até um coraçãozinho aqui bem bonitinho para mostrar que os alunos amam a regra do octeto. O átomo fica estável com 8 elétrons. Por quê? Porque com 8 elétrons. Não é bem assim. Ele fica estável porque tem o subnível S e subnível P completos. 2 com 6, 8 elétrons. E uma vez que esses subníveis ficam estáveis, o átomo libera energia para o meio, e uma vez que libera energia para o meio, então ele está trabalhando, né, ou seja, ele está ficando em órbita junto com outro átomo com uma energia menor, então ele torna-se mais estável, tá? É o caso que acontece com o neônio, eu não vou fazer distribuição agora, como é o intuito. O caso acontece com o ânion de flúor, com o ânion de oxigênio, o ânion de nitrogênio, com o cátion de alumínio, com o cátion de sódio, com o cátion de magnésio. Então esses átomos todos têm 8 elétrons na camada de valência. Tá? Bom, visto isso, a gente olhando as características do quem faz a ligação química, né, se é metal ou é ametal, eu posso definir o tipo de ligação. Então, em outras palavras, eu estou vendo quem tem mais tendência em perder elétron, mais tendência em ganhar elétron. Então, com o metal, tem tendência em perder elétron, ou seja, formação de cátion. O ametal tem tendência em formação de ânion, receber elétron. Então, se isso aqui eu tenho um que quer dar elétron, outro que quer receber elétron, eu tenho uma ligação que forma íon. Então, essa ligação já vai se chamar ligação iônica. Se eu tenho 2 ametais, eles têm tendência ambos a receber elétrons. Então, se ambos têm tendência a receber elétrons, eles vão compartilhar esses elétrons. Então, a gente tem a ligação covalente. E se eu tenho os 2 átomos com tendência em perder elétrons, e eles vão perder esse elétron, eles vão formar um retículo chamado mar de elétrons, que é a famosa ligação metálica. Então, tendo uma tabela periódica em mãos, que a gente vai ter uma discussão na próxima aula, eu posso olhar quem são os metais e quem são os ametais e o tipo de ligação que vai ocorrer, tá ok? Bom, se eu olhar aqui eu tenho então sódio e cloro, vou lá na minha tabelinha, procuro quem que é o sódio. Na minha tabelinha aqui, todo mundo que está de verdinho, né, é metal, então sódio aqui é um metal. Quem está amarelinho, ametal. Então vou lá, metal com ametal, eu tenho uma ligação iônica. Ótimo, então eu já sei que o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é uma ligação iônica. A glicose formada de carbono, hidrogênio, oxigênio, todos os ametais. Então também, e no caso aqui, não também, né? Ligação covalente, porque todo mundo é ametal. Tem o latão, é uma liga de cobre com zinco, metal e metal. Então aqui no caso eu tenho uma ligação metálica. Aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, semelhante à glicose, só a quantidade é diferente. São 3 ametais, ligação covalente. E aqui, por final, nosso caso, que eu tenho sódio, que é um metal, oxigênio e hidrogênio, que são todos 2 ametais, então uma ligação iônica. Então eu posso definir hoje, assim, com essa aula, se eu tiver metal ligando com ametal, ligação iônica. Só metal ligando entre si, eu tenho ligação covalente. Se eu tiver metal ligando com metal, ligação metálica. Perfeito? Bom, na próxima aula, né, espero apresentar para vocês então, a ligação iônica e as suas características. E assim depois farei para ligação covalente, ligação metálica. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um joinha para saber se está gostando do formato do vídeo, escreva no comentário o que está gostando, o que não está gostando, assina o canal, curte aí e compartilha com os amigos. Abraços e até mais!